Pessoal, boa tarde. Devilson, tudo bom? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, tudo bem? Boa tarde. Tudo, graças a Deus. Boa tarde, Uhum. você, tranquilo? Estamos aí, na luta, Na luta, no corre-corre, né? Tá né? certo. Tá joia. Tem um pessoalzinho que vai entrar, né? E enquanto isso a gente vai só os últimos ajustes e vamos dar sequência aí. Lembrando que esse treinamento a gente está fazendo, a gente tem feito uma proposta, desde que começou aí essa história de pandemia e tudo mais, nós temos investido muito nessa questão, né, de nos aproximar dos nossos clientes dessa forma, ou seja, agora com essa nova realidade, usando da tecnologia, porque, enfim, né, o canal que nos aproxima e que nos permite conversar com todos com segurança, a gente já tem feito isso desde lá de março, e esse mês aqui a gente fez no comecinho ali do mês, falando a respeito do sistema, abordando a parte financeira, e agora no finalzinho do mês falando um pouquinho de organização, que é um tema sempre muito importante, bem interessante, por conta da nossa necessidade, né, diária aí de cada vez mais se organizar. Eu mesmo, né, gosto muito desse tema, procuro sempre me organizar, planejar a minha semana, o meu dia, mas a organização é algo que a gente tem sempre que está estudando, que está buscando, porque não tem como nós, assim, pelo menos eu me vejo, né? Eu acho que eu tenho muito ainda que aprender em termos de organização, mesmo procurando colocar em prática muita coisa. E ainda mais agora, a gente tem sofrido com essa questão toda na área da saúde, da pandemia, e mais do que nunca é importante que a gente se organize, porque a diferença muitas vezes das empresas que passam por períodos assim são aquelas que têm buscado e têm se estruturado, né? Colocado prioridades, colocado metas, se organizado, se perguntado qual é o seu objetivo. E é um pouco nesse sentido que eu quero falar de organização. Olha só, um contador falando de organização. Então, qual que é a ótica, né, de um contador que está ali no dia a dia, apurando números, olhando, analisando as empresas por essa ótica? Qual que seria a ótica? O que de repente os contadores têm aí a oferecer em termos de organização, né, a respeito desse tema? Eu costumo brincar, como eu vou acumulando algumas funções na minha vida, tenho a formação de contador, mas também tenho de advogado. Contador é uma coisa muito prática, ou seja, quando eu falo, o Renato, enquanto contador, eu estou querendo dizer que 1 mais 1 é igual a 2. Isso é a realidade na contabilidade. Engraçado que no direito já não. No direito, 1 mais 1 depende. Nunca a gente pode afirmar categoricamente que 1 mais 1 é 2. Vai depender de uma série de aspectos aí. Mas é bacana isso, né? É bacana a gente ter essas duas áreas, uma complementando a outra. E hoje a gente abordar um pouquinho desse tema de organização. Então, eu já vou começar, até porque esse vídeo ele vai ficar gravado, né? Nós temos um canal lá no YouTube onde a gente coloca todos os vídeos que a gente faz, ah, os treinamentos a respeito do sistema, ah, conversas, né, bate-papos como esse, a gente costuma colocar, então vai ficar salvo, depois o pessoal pode acessar. Tô vendo que o Milton tá entrando aí, Milton e Tânia, tudo bom? Boa tarde, sejam bem-vindos, viu? É muito bom vocês estarem aí com a gente, tá? Espero que o áudio tenha chegado aí para vocês. Vão se acomodando aí. Bom, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, pessoal. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Eu vou pegar isso. Isso, vamos lá. Bom, esse webinar que a gente faz, né, a respeito desse tema de organização, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho a partir de agora, tá? Vamos lá, direto ao tema, né? A importância da organização.
eu diria assim, a importância da organização nas organizações, porque aqui o público-alvo é as organizações, são as empresas, tá? Eu quero falar sempre com essa ponte, voltado às empresas. Não adianta a gente falar da organização sobre outras áreas, sobre outros aspectos, é sempre muito voltado para as empresas. E aí, eu diria, o que é a organização, né? Qual que é o objetivo principal da organização? Eu penso que toda empresa ela tem os seus objetivos. A gente não constrói um negócio sem algum objetivo. A gente é movido por objetivos, é movido por sonhos. Eu que estou ali na contabilidade, recebendo muitas vezes um cliente que ele quer abrir empresa, ele quer que o negócio dele avance, eu tenho a consciência e eu consigo enxergar hoje com mais sensibilidade do que talvez em tempos anteriores, o sonho da pessoa, ou seja, o sonho de mudar de vida, o sonho de realizar concretamente alguns desejos. Então, toda organização ela possui objetivos. E dentro de uma empresa, se a gente não se organizar efetivamente para que esses objetivos sejam alcançados, a gente vai perder tempo de uma maneira improdutiva. Isso não é bom, porque, afinal de contas, muitas pessoas olham um negócio, uma empresa, como uma oportunidade de obter lucro, como uma oportunidade de materializar ali ganhos. E realmente é assim, sabe? A empresa, ela nos proporciona isso. Claro que antes do sucesso vem um trabalho árduo, onde a gente tem que realmente se dedicar bastante, mas a gente só vai conseguir alcançar o resultado que a gente espera se caso a gente tiver bem claro quais são os nossos objetivos. De repente, é o objetivo. A gente não pode questionar o objetivo das pessoas, né? Cada um nasce com um propósito. E para alcançar esses objetivos, sejam eles financeiros ou de outra ordem, é preciso que a gente seja organizado, é preciso que a gente desenvolva uma padronização dos processos, do jeito de se trabalhar, a fim de que aquele objetivo seja alcançado. Então isso é muito relevante, é muito relevante. A organização ela vai de encontro a isso. E a gente pode até colocar numa simbologia aqui, a figura de um relógio de precisão, onde dentro de uma empresa, cada departamento, cada peça, cada função, cada pessoa ali naquele contexto, ele tem que estar nessa engrenagem. Por isso que essa tela que vocês estão vendo aí, ela representa isso, ou seja, ela representa uma engrenagem onde você vê cada pessoa ali em uma parte, né, fazendo uso da sua função, do seu papel, mas cada pessoa representando uma parte disso. E assim tem que ser. Essa é a figura que eu coloco para vocês de início, que aponta, pelo menos para mim, né, e eu falei assim do meu papel, de como seria a organização sob a ótica de um contador, essa seria a visão que eu tenho da organização. O nosso papel, ou seja, a gente na condição de dirigente, de empresário, ter essa visão do todo e colocar cada um no seu devido lugar para que as pessoas possam exercer a sua função adequadamente. Essa engrenagem ela tem que estar conversando entre si. Ela é uma engrenagem que ela tem algumas partes e se essas partes não estiverem alinhadas, a gente vai ver um descompasso. A gente vai ver a máquina, que aí nesse caso, né, seria a empresa, emperrando. Emperra porque uma peça não está produzindo adequadamente no seu papel. Então é muito importante que a gente tenha esse contexto e dentro dessas peças, né, até aqui aproveitando esse gancho na condição de contador, eu colocaria a própria contabilidade. A contabilidade ela é uma engrenagem dessa, ela é uma engrenagem importante dessa, porque a contabilidade ela, além de proporcionar, né, uma visão geral do negócio, além de ela proporcionar que o empresário ele possa ter essa visão do todo, ela também é uma dessas engrenagens super importantes que se ela não estiver alinhada com a empresa, não vai adiantar.
a gente vai ter a sensação de que a coisa não está indo bem. Então, eu sempre procuro olhar, né? E eu faço muitas vezes, para quem já esteve comigo, eu faço uma figura ali de um quadrante, elencando as 4 principais áreas da empresa, e eu coloco a contabilidade, claro, ela está numa dessas partes, né? Ela está dentro ali da administração e da operação financeira, e ela tem que estar muito alinhada, né? Então, o meu papel e o papel de cada um de vocês no negócio de vocês é justamente fazer essa engrenagem rodar. A empresa, ela até pode, no seu momento inicial, ser uma única engrenagem. Como assim uma única engrenagem? A gente, quando começa, a gente começa pequeno. A gente começa lá do início, né? Bem pequenininho. Então, às vezes, nós representamos uma única engrenagem. Essa única engrenagem é a nossa empresa. Só que ao passo que a gente vai trabalhando e a gente vai buscando os nossos objetivos, rapidamente a gente se vê com a necessidade de ter ou outras pessoas trabalhando dentro do negócio, ou tendo ao nosso lado parceiros para nos ajudar a fazer essa engrenagem ficar cada vez maior. E é nesse ponto que a gente tem que entender. Ninguém vai conseguir sozinho. Isso é algo, é até um clichê, mas assim, é uma baita de uma verdade. A gente, independentemente do momento que a gente esteja no negócio, é importante, é fundamental saber trabalhar em equipe. E a responsabilidade por fazer essa equipe, por fazer essa engrenagem andar e caminhar com muita harmonia é do dono do negócio, é do dono da empresa. Tá? Isso é o que a gente não deve, em momento algum, delegar. A gente não deve, em momento algum, delegar essa responsabilidade. Deixa eu voltar aqui, só para a gente se ver um pouquinho. Mas a gente não deve delegar esse papel. Esse papel ele é fundamentalmente nosso e a gente tem que trabalhar muito com isso. Por isso que é importante a gente, muitas vezes, ter aquela noção. A gente trabalha no negócio, nós trabalhamos no nosso negócio, sim, mas nós também trabalhamos para o nosso negócio. E aí é onde começa a nascer a necessidade cada vez mais de se organizar. Porque nós devemos não apenas trabalhar no nosso negócio, mas nós devemos também trabalhar em prol do nosso negócio. Tá? E aí, quando a gente fala trabalhar em prol do nosso negócio, tá aquele maestro ali das engrenagens, sabendo exatamente o momento de fazer cada uma dessas peças trabalhar, e caso elas não estejam adequadamente harmonizadas, essa pessoa vai ser o responsável por colocar a mão em uma delas e fazer ela andar da forma mais adequada possível. Então, é essa responsabilidade que nós temos. E aí, quando a gente fala de organização, né? Voltando à tela aqui, deixa eu compartilhar de novo. Então, bacana, a gente está aqui na questão da organização. E aí a gente poderia dizer o quê? Deixa eu... Isso. Aí, quando a gente tem essa organização, a gente vai ter um grande dilema aí. Quando ela está andando corretamente, quando ela está avançando, claro que você vai ter os benefícios de uma organização, de uma engrenagem andando bem. Ótimo, você vai ter benefícios disso. Mas quando isso não está andando adequadamente, você vai ter alguns custos por conta disso. A coisa não andou e aí você começa a pesar um pouquinho tudo isso. Então, eu vou colocar alguns aqui que eu vejo, porque, olha só, é algo tão importante que a gente vê dados, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre esse tema, e você percebe que tem dados que mostram o impacto que ela tem dentro da empresa. Ela vai afetar saúde, humor das pessoas relacionadas ao negócio. Então, imagina só que você começa a ter dificuldades aí em enxergar essa engrenagem. Você imagina que o seu negócio é tudo muito simples, você consegue tocar a maioria das coisas, a gente não dá o devido valor a cada aspecto da nossa empresa. E aí essa engrenagem ela começa a não andar adequadamente. Então, você vai ter problemas, impactos, isso vai implicar na estrutura como um todo e vai decorrer o quê? Custos pela não organização, pela falta de organização. Esses custos eles vão impactar onde? Em dinheiro, ou seja, você vai gastar mais
para ter aquela estrutura, para ter aquele negócio, e gastar mais é algo complicado, né? A gente, como o dono da empresa, o responsável ali, o nosso objetivo é sempre procurar ser mais eficiente. Eu não diria que o nosso objetivo seria gastar menos. A gente tem que procurar ser eficiente, entendeu? A gente tem que procurar ser bem eficiente e usar a estrutura da forma mais eficaz possível. Então, o custo da desorganização impacta na questão financeira da empresa, na questão do tempo. Hoje é um fator importantíssimo o tempo. O tempo é fundamental na nossa vida. E se você não se organiza, você vai ter dificuldades aí para lidar com tudo isso. Ter um negócio é realmente assim, é super diferente do que você trabalhar para um negócio. Eu já tive essa experiência, eu acho que muitos já tiveram, né? Dificilmente a gente encontra pessoas, os privilegiados, que de repente nem sei se a palavra correta seria privilegiados, porque é muito importante ter essa experiência, mas assim, às vezes você encontra até pessoas que não tiveram a oportunidade de trabalhar em uma companhia. E então não tem esse outro parâmetro, né? Mas ter um negócio, vocês bem sabem disso, implica muito na questão de você ter tempo para resolver todas as demandas. E agora, não sei a todos, mas assim, vou dar o meu exemplo enquanto contabilidade. Veio a pandemia e a gente vê muito na televisão, todo mundo fica em casa, todo mundo fica em casa. E para nós, a demanda aumentou. Para a gente, assim, a sensação e se reorganizar diante de um cenário como esse trouxe para a gente uma série de tarefas que não estavam previstas ali inicialmente e custou o nosso tempo. Então, assim, se a gente não procurar se organizar, se a gente não procurar planejar as nossas ações, a gente vai perder tempo fruto de uma desorganização. A energia também eu coloquei aqui como um dos fatores que a gente acaba despendendo muito esforço para pouco resultado, tá? Esse é um dos custos que a gente tem quando a gente não se organiza. Oportunidades, perda de oportunidades, aqui a gente entende dessa forma. Se a gente não consegue se organizar, fatalmente a gente não vai ter condições, muitas vezes, de aproveitar todas as oportunidades. É um cliente que te liga e você não tem a mercadoria, ou você não tem o tempo para atendê-lo. Inúmeras situações que você pode perder a oportunidade de estar assim, aumentando a capacidade da sua empresa, justamente pela desorganização. Então é importantíssimo, né? Importantíssimo que a gente procure sempre se organizar, se ajustar, para que a gente tenha, assim, tempo, condição de não, sabe, de não se perder a mão ali na hora da organização da empresa, para que isso não ocorra. Tá? Atrasos, que é outra coisa que ocorre e muito, né? Atrasos por conta de desorganização, seja entrega de pedido, seja entrega de documentos, é uma série de coisas que podem acarretar, né, custos por conta justamente da questão de organização. E hoje eu vejo, mais do que talvez em outros tempos, a gente vive um mundo muito digital, né? A gente fala muito a respeito disso. E nesse mundo digital que nós temos, é fundamental para a gente poder não cair nessa questão da desorganização, ter boas ferramentas, Então, o nosso dia a dia tecnológico, e a gente às vezes acaba, né, vamos dizer assim, passando muito tempo no mundo digital, de uma maneira não tão produtiva, mas a gente tem que saber utilizar de maneira adequada toda essa estrutura tecnológica que nós temos. Porque se a gente não fizer dessa forma, o que vai acontecer? Muito provavelmente a gente seja usado pela tecnologia, que é uma coisa ruim, que é uma coisa negativa, ao invés da gente usar a tecnologia de modo adequado em nosso favor. Então, o que eu diria que são boas ferramentas? Eu conheço algumas e vou compartilhar aqui de uma maneira assim direta aqui com vocês, mas depois eu passo para vocês direitinho essas ferramentas para que vocês também possam utilizar. Eu falo muito, né? E aqui na empresa a gente utiliza muito uma ferramenta chamada Trello, é uma ferramenta de gerenciamento de projetos muito boa. Então, nessa ferramenta a gente consegue acompanhar, a gente consegue montar um processo completo e aí a gente
compartilha com as pessoas que trabalham na empresa, e toda a movimentação que você faz, seja de onde você estiver, pode ser na empresa ou em casa, se o trabalhador estiver em casa, enfim, a gente consegue ter isso refletido de modo online nessa ferramenta, e a gente consegue ter um ganho muito bom, muito bacana em termos de produtividade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Que eu vou falar isso antes da gente. Então, a gente consegue ter esse ganho de produtividade. Chama Trello essa ferramenta. Outra coisa que eu vejo que foi muito importante para a gente nesse período de pandemia, é essa questão assim, aonde que eu armazeno os meus arquivos? Será que se eu precisar mandar um orçamento ou mandar uma nota para um cliente fornecedor, para o contador, aonde que isso está armazenado? E as pessoas começaram a perceber a importância de você usar um drive da vida, o OneDrive, né, da Microsoft, ou o próprio Drive do Google, o Dropbox, para quem usa outra ferramenta. Então, o que eu estou querendo dizer? Lugares, espaços na nuvem, compartilhados na nuvem, onde a gente pode ter acesso, seja do nosso celular, seja de um computador conectado à internet de qualquer lugar. Então, isso é muito importante, a gente ter acesso a boas ferramentas. Outra importante ferramenta que eu tenho agenda. É importante que nós tenhamos agenda. A agenda ela é fundamental nesse dia a dia e nada melhor do que você ter uma agenda no seu próprio celular. Porque o celular, afinal de contas, é aquilo que a gente, né, sempre está utilizando. A gente utiliza o celular diariamente. A gente está sempre com o celular ali na mão e é uma ferramenta importante. Então, se você tiver a sua agenda no celular, vai te facilitar muito, porque você vai receber uma notificação, você vai receber um alerta, uma mensagem, e aquilo vai ajudar com que você tenha uma semana mais produtiva. Eu costumo usar essa ferramenta, né? É uma ferramenta bacana e aconselho a todo mundo que use também. E tem uma outra que eu vou deixar aqui também como uma dica, que é o quê? É um programinha chamado Ndu. Esse Ndu, o que acontece? Ele é uma lista de tarefas que você coloca nele ali durante o dia e você vai montando essas listas de tarefas para te ajudar no dia a dia você aí realizando aquilo que é mais importante e que você não pode deixar de entregar. Então, eu monto isso já, eu procuro montar no início da semana, mas diariamente eu tenho um momento que eu paro, dou uma revisada, olho para ver se tem alguma coisa que eu preciso fazer, que eu não posso esquecer, e coloco ali naquela listinha de tarefas. Ele é muito simples, é algo até assim, que a gente depois para pensar e fala, nossa, como é simples, né? Como é prático. Mas é importante, porque uma das coisas que a gente mais falho nesse sentido é o quê? Em relação à nossa memória. Às vezes a gente não anota num lugar adequado aquilo que a gente precisa fazer e no corre-corre do dia a dia a gente começa a fazer outras coisas, se envolve com outras, de repente a gente acaba se perdendo e não conseguindo fazer. Então, é importante também ter um aplicativo nesse sentido, né? Mas vamos lá, vamos voltar agora, vamos falar um pouquinho dessa parte aí dos benefícios da organização, tá? Vou compartilhar aqui de novo. Então, a gente já falou da empresa. Só para recapitular, a gente já falou da empresa como essa engrenagem, tá? A empresa tendo que funcionar como um relógio, né? Um relógio de precisão, cada um dentro de uma área, cada um ali dentro de uma engrenagem assim interligada com as outras. Falamos um pouquinho dos custos, né? Da desorganização, do impacto negativo que a falta de organização causa nos nossos negócios. E agora vamos falar um pouquinho, listar aqui alguns benefícios que a gente tem quando a gente fala em organização, né? Em ter uma empresa organizada. Então, vamos lá. Opa, faltou falar também ali nos custos de desperdício, que é algo importante. Imagina você trabalhando, tendo produtos ali perecíveis, produtos que têm que ser utilizados naquele momento, de repente haver uma falta, haver um desperdício por falta de organização. Seria muito ruim, tá? Mas vamos lá. Quais benefícios a gente tem quando você tem uma empresa, né, uma organização bem feita? Você vai ter automaticamente mais dinheiro, mais recursos,
para você poder administrar, aplicar no seu negócio, fazer ele crescer e se desenvolver. Você vai ter também mais tempo. Não é que você... Claro, a gente gostaria muito de ter um dia com mais horas. Pelo menos eu gostaria que meu dia tivesse mais tempo. Ninguém pode isso, enfim. É uma regra para todos. Mas, quando a gente fala em mais tempo, a gente fala em ser mais produtivo, né? Você ter dias mais produtivos. Apesar que, assim, ó, eu procuro colocar em prática muito essa questão da organização. Mas, às vezes, a gente passa aí semanas, eu tenho semanas e dias, que por mais que você procure se organizar, vem situações, às vezes a gente não consegue controlar um pouquinho as demandas que aparecem e a gente se desorganiza por um motivo ou por outro. Então, é uma questão assim que a gente, claro, a gente sempre vai procurar colocar em prática, a gente vai sempre procurar ter isso como prioridade, mas acontece, às vezes, da coisa dar uma desandada. E eu acho que isso é para todos, e a gente não deve, assim, por conta de um dia ou por conta de uma semana mais corrida, mais conturbada, a gente abrir mão de conquistas que a gente vai conseguindo. O que são conquistas? São hábitos que a gente vai incorporando no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você não tinha lá o hábito de ter uma agenda, se você não tinha esses compromissos registrados no celular, o celular não te avisava e tudo mais, é importante que você passe a ter, e é importante que você, mesmo que um dia ou alguns dias você se desorganize um pouco, respira um pouco, volta e começa a utilizar novamente, porque vai acontecer tempos, vai acontecer em alguns dias de demandas, de situações externas alheias à nossa vontade que fazem com que a coisa dê saia um pouquinho dos trilhos, tá? Mas a gente tem que bater nessa tecla aí firme. Bom, mais qualidade de vida, afinal de contas, quando você se organiza, você consegue separar melhor as coisas, então tempo de trabalhar é tempo de trabalhar, tempo de ficar em casa é tempo de ficar em casa, tempo de lazer é tempo de lazer, porque se a gente não tem essa organização, vira uma bagunça, né? Afinal de contas, de repente você vai estar na sua casa, num tempo de lazer, num tempo de descansar, trabalhando. Ou o contrário, é tempo de você trabalhar, é tempo de você estar atendendo o cliente e você está aí com algumas demandas pessoais de casa. Então, o benefício da organização, um deles que vai te proporcionar é essa questão da qualidade de vida. Mais produtividade, tá? Mais produtividade, a gente se torna mais produtivo. É quase que o oposto, né, da desorganização. E crescimento. Aí eu volto a dizer, bato naquela tecla novamente, do qual que é o objetivo da sua empresa, né? O que você pensa, o que você pensou, o que você projetou quando você teve o negócio. Toda empresa tem o seu objetivo. Se você não tem um objetivo, não tem uma meta, tem algo que está errado. É preciso ter objetivo, é preciso ter metas, e você se organizando, você vai gerar crescimento. E é dessa forma que a gente quer, é essa mensagem que a gente tem. Imagina agora a gente teve, e a gente ainda está nesse período de pandemia, se você não estiver organizado, se você não buscar isso, eu acho que você não vai conseguir sobreviver a todo esse período, não. Então, é lição de casa, é fundamental que a gente tenha, né, isso como prioridade. E é claro, uma comunicação de qualidade, principalmente naquelas empresas onde você tem uma estrutura maior e você precisa comunicar cada setor, cada departamento, onde você tenha bastantes fornecedores, clientes, é preciso ter uma comunicação de qualidade. Você vai conseguir isso quando você focar e estudar um pouco mais sobre a organização. Legal? Vamos lá, vamos dar sequência aí. Então, vamos pensar um pouquinho assim, bacana. Organização, então, ela é importante, ela é vital para um negócio, mas na prática, assim, o que a gente pode exercitar em termos disso? Como que a gente coloca isso em prática? Então, eu coloquei aqui 5 objetivos principais, né? 5 pontos aí principais. O primeiro é essa questão de ser pontual. Eu acho que a organização ela passa muito por essa questão de pontualidade. E é claro, falar de pontualidade é chover no molhado. A gente já ouviu, a gente sabe que é importante e tudo mais.
E eu queria falar da pontualidade de uma maneira um pouco inversa. Como assim inversa? A gente tem que ter, assim como a gente tem que ter horário para iniciar os nossos compromissos, né? Começar as coisas, a gente também tem que ter um horário para terminar, um horário final. E às vezes a gente começa algo, mas a gente se esquece de estipular o horário final. E eu vejo muitas pessoas, e eu me coloco também nessa posição, a gente meio que subestima o tempo que a gente vai levar em algumas atividades. A gente acha que é muito rápido, aquelas que a gente não está com muita vontade de fazer, a gente acha que vai demorar muito. Isso começa a ir por um caminho de procrastinar, da gente arrumar justificativas para a gente não fazer. Mas é muito importante que a gente tenha em vista que a gente precisa ser pontual, tanto para iniciar as tarefas quanto para terminar. Tá? É preciso colocar um tempo, porque se for uma tarefa, vamos ser uma tarefa realmente muito longa, muito extensa, é preferível que você divida ela em algumas partes, mas que você comece, que você se programe, se organize para desenvolvê-la, do que você procrastinar. E a gente tem essa tendência a fazer isso, é uma tendência. A gente quer as coisas muito práticas e aquilo que é um pouquinho mais trabalhoso, muitos de nós, a gente deixa aquilo para o final. Isso não é bom, tá? Então, uma dica prática é o quê? É ser pontual e pensar sempre nisso. Legal, momento para começar, mas momento também para terminar as coisas. Assuma seus resultados. Muitas vezes a gente, quando os resultados não estão indo bem, a gente terceiriza as responsabilidades. E isso não tem um impacto positivo em termos gerais, né? Em termos de organização. Quando a gente não assume os nossos resultados, e aqui assim, vamos ser bem prático, vamos falar de resultados negativos, porque a gente sabe que a vida não é feita só de resultados positivos. Muitas vezes as coisas não dão certo, ou elas precisam ser adiadas por algum motivo. A gente tem que assumir esse resultado e buscar entender o que aconteceu. Porque se a gente não buscar entender o que aconteceu, se a gente não buscar aprender com esses erros, fatalmente a gente não vai sair dessa condição, a gente não vai para um próximo nível. E qual é o objetivo nosso? Ir para um próximo nível, alcançar o objetivo que nós colocamos para os nossos negócios. Se a gente coloca um objetivo, é sinal que a gente não chegou nesse objetivo ainda. Então, a gente está buscando sempre o próximo nível. Então, assim, assumir os resultados, isso ajuda demais. Não assumir apenas quando eles dão certo, assumir também quando a coisa não vai bem, tá? Não culpe a vida. Arrumar desculpas, tá? A gente tem essa tendência de arrumar desculpas para aquelas coisas que não estão dando certo, olha, o meu fornecedor não entregou um material aqui direito, aquele meu cliente foi muito exigente, me cobrou uma coisa irrelevante. Não, não culpe a vida. A vida nos retorna aquilo que a gente oferece. Então, a gente tem que buscar sempre oferecer mais do que a gente é contratado, tá? Dar mais, né? Se dedicar mais nas coisas, ao invés da gente arrumar uma justificativa para aquilo que não dá certo. Então, eu vejo isso de uma maneira muito prática que a gente tem que seguir para que as coisas comecem a acontecer e tenham o resultado que a gente deseja, que é, né, um ótimo resultado lá na frente. Uma outra coisa que tem a ver com organização é o quê? Comece o dia com uma lista de tarefas definidas. É importantíssimo que a gente comece o nosso dia sabendo, de uma certa forma, o que a gente vai fazer. O que é importante fazer naquele dia. Então, hoje eu acordei sabendo que uma das coisas importantes que eu tinha que fazer hoje era estar aqui no horário combinado, né, conforme a gente anunciou, conforme a gente divulgou, para fazer essa reunião online. E às vezes a gente começa o nosso dia sem uma lista de coisas, de tarefas definidas. A gente vai deixando meio que a vida nos levar. E isso está errado. Isso faz com que a gente não seja produtivo, isso faz com que a gente adie coisas importantes que a gente deveria já ter começado. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. É algo que leva a gente para um caminho de uma desorganização. Então é super importante que a gente coloque. Eu tenho esse aplicativo que eu disse para vocês, que é o NDo, tá? Mas tem uma série de outras ferramentas, desde um simples caderno, desde você
simplesmente escrever numa folha de caderno as listas de tarefas que você se propôs a fazer naquele dia, até um recurso mais tecnológico como esse que eu falei para vocês, né? Então é super importante que a gente comece o dia tendo em vista se organizar. Vamos lá também. Planejar a semana. Planejar a semana é algo extremamente importante, tá? Quando a gente começa a planejar a semana, a gente está buscando, né, ser bem produtivo. E ao passo que a gente começa a fazer isso, você começa a perceber resultados práticos no dia a dia. Você começa a perceber que o seu tempo é como se ele desse uma alongada, é como se ele rendesse, e você começa a resolver mais coisas do que naturalmente você estaria ali resolvendo. Então, planejar a semana é fundamental. Quando eu planejo a minha semana, eu coloco as atividades, as reuniões na agenda, não significa que todas elas vão acontecer. Às vezes acontece sim contratempos que acabam dificultando, né? E eu acabo não conseguindo fazer uma outra coisa. Como eu disse ali no início, às vezes tem semanas que elas mudam radicalmente daquilo que foi combinado. Mas ter esse hábito de você planejar a sua semana vai te levar consideravelmente mais perto dos seus objetivos. Então, eu indico muito que você reserve um tempinho ali, seja no domingo, no sábado, ou mesmo numa segunda-feira, bem cedinho, antes mesmo de começar aquela loucura, 8, 7 horas da manhã, aquele corre-corre já, você reservar um tempinho para planejar a sua semana, tá? E outra coisa que eu também queria colocar aqui como uma atitude prática que ajuda a gente na organização é fazer uma atividade por vez. Existe muito mito de que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Vou fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque o dia a dia é muito corrido, é assim, é assado. É um mito, tá? É verdadeiramente um mito. Por quê? Porque às vezes você faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo, entre aspas, e não faz nenhuma bem feita. É preferível que você foque em uma determinada atividade, é preferível que você esteja ali focado naquilo, colocando horário para começar, horário para terminar, do que assumir o compromisso de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É uma falsa impressão que a gente vai conseguir ser mais produtivo fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Pelo contrário, tem certos tipos de tarefas que, se você não silenciar as notificações do seu celular e abandonar um pouquinho a rede social, não vai sair do jeito certo, tá? Não vai sair do jeito certo. A gente precisa de foco, foco naquilo que tem que ser feito, foco em organização. É o que nos leva a ir mais além. É o que nos leva, é o que eu tenho experimentado, não de agora, já de algum tempo, crescimento por conta disso, tá? Então, acabar com aquele mito de que eu vou fazer 2, 3 coisas, eu sou multitarefa. Cuidado, tá? Pode ser que isso não sirva para você. Pode ser que você seja uma pessoa, nossa, você é uma pessoa que realmente é hiperativo, né? Como a gente fala, faz 5, 10 coisas ao mesmo tempo, mas certifique se você realmente é hiperativo, porque às vezes a gente pensa que mas não é. Funciona muito mais você focar numa atividade, fazer, ir do começo ao fim, do que tentar fazer várias coisas em conjunto. Tá ótimo? Bom, então a gente já falou dos aspectos positivos, negativos, atitudes práticas, né? A gente vai falar um pouquinho agora por onde começar. E aí, quando você tem um desejo de melhorar, de mais além na organização, por onde a gente deve começar? E aí eu falo o quê? A gente tem que começar exatamente da onde a gente está. Como diz essa frase aí, né? Tem uma frase inspiradora. A gente tem que começar da onde, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. O momento perfeito, a situação ideal, muitas vezes ela não vai acontecer na nossa vida. Infelizmente, ela não vai acontecer. Ou quando ela acontece, a gente já passou por aquele momento em que a gente queria tanto que ela viesse para a gente começar. A gente tem que começar do agora. Se a gente não conseguiu se organizar muito bem até esse momento, fica no passado.
mas a gente tem que começar a partir desse momento, a se organizar, a buscar ser mais produtivo. Ah, mas hoje é uma quinta-feira e eu quero começar na segunda porque vai ser maravilhoso. Não, é uma inverdade. Vamos começar agora com aquilo que a gente tem. E se a gente for por esse caminho, usando essa realidade do hoje, do agora, do aqui e agora, a gente vai conseguir ir mais além. Porque a gente tem algo internamente que fica sempre nos seduzindo a, puxa, vamos esperar um pouquinho mais, olha, vai acontecer tal coisa ali na frente que vai ser mais favorável e vai permitir. Eu não acredito dessa forma, né? Eu tenho visto os resultados que, eu volto a dizer, a gente tem obtido aqui na empresa, e não apenas resultado, a gente viveu, né? A gente está aí vivendo ainda um período de pandemia que revirou as nossas empresas de ponta cabeça, e a gente só pôde, né? A gente só pode continuar e manter as atividades se a gente tiver uma organização. E a organização passa justamente por essa frase, por começar agora. Eu não vou esperar que a minha empresa tenha um melhor cenário, não. Eu vou começar a fazer agora com aquilo que eu tenho. Se eu organizar com aquele pouquinho que eu tenho, certamente eu vou chegar a alcançar os meus objetivos. Então essa é a dica que eu deixo aí para todos vocês também, tá? Bom, eu coloquei aqui uma parte de dúvidas e tudo, mas eu vou voltar aqui o meu vídeo. Espera aí um pouquinho. E falando, né, e até finalizando um pouquinho também, a gente fala, eu vejo a organização hoje como uma questão de necessidade. Fundamental que a gente se organize para que a gente sobrevive em meio a essa loucura que a gente está vivendo. A gente tem um país que tem as suas complexidades, a sua carga tributária alta, o seu nível de dificuldade alto para a gente operar, e a gente tem que buscar todos os caminhos, né? A gente tem que estar sempre um passo à frente buscando a melhor em todos os sentidos. Então, é mais do que um desejo, eu acho que é uma necessidade a gente estar organizado. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, tem duas questões aqui. Alguém está perguntando se ficará gravado. Sim, a gente está colocando, né? Eu falei no início, a gente está colocando uma série de vídeos, a gente tem feito muitos vídeos falando de sistema, usando a plataforma que a gente tem para fazer uma implantação, orientar os clientes sobre como fazer a utilização correta e adequada de um sistema, mas a gente também vai usar temas que são relevantes, que são importantes para o nosso dia a dia. Eu achei esse tema da organização importante, porque é algo que todos nós temos que ter, né, nos nossos negócios, e a gente vai trazer também outros temas nesse sentido também, tá? Mas a gente vai deixar gravado sim, a Somar fez, né, uma parte lá no YouTube, um canal no YouTube, para colocar esses treinamentos lá e deixar isso salvo para que a gente possa ver em outro momento. Às vezes algumas pessoas que até falaram com a gente durante a semana que gostariam de ver, mas que não puderam estar presente aqui, possa assistir no momento mais adequado, mais tranquilo. Então a gente vai fazer isso sim. Tá legal? Então eu acho que é isso, né? Eu não sei se alguém, eu tô vendo aí agora o Edmar também. Obrigado, viu, Edmar, pela presença. A Márcia, Elaine, Milton e o Adevilson, que estava aí desde o comecinho. E, enfim, foi um pouco da minha vivência, da minha experiência aí com relação à organização, né? É o olhar de um contador falando de organização, e eu estendo essa organização que a gente tem que ter juntamente com o negócio de cada um de vocês, porque a gente tem que trabalhar junto. Eu sou uma daquelas engrenagens ali do início, e a gente tem que estar junto sempre para que esse trabalho funcione adequadamente, tá? E não é porque eu falo de organização que eu sou organizado, tá? Eu sempre estou buscando, eu acho que cada vez que eu estudo mais sobre organização, eu vejo que eu tenho que aprender mais, eu deveria estar estudando o dobro sobre isso, mas o importante é a gente também estar buscando, né? Tá buscando, tá se informando, tá indo atrás, então isso é muito importante. Deixo meu abraço a todos. Não sei se vocês querem colocar alguma questão, algum ponto, fiquem à vontade, né? Mais um bate-papo aqui do que uma apresentação só da minha parte. Se vocês quiserem colocar alguma questão, fiquem à vontade. Mas eu agradeço bastante, tá?
a presença, a participação de todos vocês. E mande para a gente sugestão, temas. Eu quero falar um pouquinho sobre essa parte de impostos, porque a gente sempre fica com um pouquinho de dúvida. No Brasil, a gente tem sistemas de tributação e toda vez que a gente fala disso, a gente fala, tá, mas qual que, eu sei lá, vou dar um orçamento para o meu cliente, qual é o valor de imposto que eu tenho que cobrar, que eu tenho que considerar? Acho que isso é um tema que às vezes as pessoas acabam pedindo e eu gostaria de falar em algum momento sobre isso. Mas vão deixando aí sugestões para a gente ir falando, que a ideia é essa, né? A gente trazer um conteúdo para vocês também irem acompanhando e um conteúdo que faça sentido no dia a dia de vocês, tá bom? Tá legal então? Então, joia, pessoal. Agradeço bastante aí a presença de todos, tá? E a gente vai se falando. Valeu? Obrigado, viu? Valeu, obrigado.